O nosso trabalho de hoje baseia-se basicamente em questões sobre colesterol e triglicerídeos, que são, na realidade, compostos pertencentes a um grupo de uma substância muito conhecida chamada de lipídios. Essa substância que muitas vezes torna a saúde humana precária, desde que seja consumido em excesso, tá? As nossas questões de hoje se baseiam, na realidade, em fazer um contexto geral sobre a estrutura química, biológica e onde nós podemos encontrar esse tipo de substância em determinados alimentos utilizados pela população do nosso estado e, obviamente, do nosso Brasil. A primeira questão vai tratar aqui de um texto que a gente vai dar uma estudada legal nele. Vamos perceber algumas informações peculiares referentes a esse colesterol e também aos triglicerídeos. Vamos dar uma olhadinha nesse texto primeiro aí. A outra vilã é o tema principal aí. Como se não bastasse toda a preocupação com a gordura saturada, há também sua prima, a gordura transsaturada. Durante anos, a gordura saturada foi considerada a grande vilã das doenças cardiovasculares. Agora, o olhar vigilante de médicos e de nutricionistas volta-se contra a prima dela, a gordura transsaturada, cujos efeitos são ainda piores, como exemplo, o aumento dos níveis plasmáticos de LDL, que é considerado o mau colesterol. Esse tipo de gordura começou a ser usada em larga escala nos anos 80 para dar mais gosto, melhorar a consistência e até aumentar o prazo de validade de alguns alimentos. Vamos fazer algum comentário geral. Esse texto não está envolvendo ainda aquele termo bem conhecido como gorduras trans, mas na realidade o que significa esse texto é a gordura trans ou transsaturada. O enfoque geral nessa questão é que nós temos na realidade dois tipos de lipídios importantes da aula de hoje. O colesterol, nós comentaremos numa outra questão mais para o final da aula, e o que esse texto traz é as insaturações ou saturações nas cadeias lipídicas, principalmente neste grupo aí chamado de triglicerídeos. Ora, o triglicerídeo na realidade é um composto lipídico muito importante, utilizado na dieta, presente em massas em geral, e o mais interessante é que esses triglicerídeos eles são formados por 4 moléculas associadas. Primeira molécula, um álcool do tipo glicerol, e mais 3 moléculas da mesma qualidade ou da mesma totalidade, chamada de ácidos graxos. É sobre esse ácido graxo que nós vamos focalizar o nosso estudo a priori. Os ácidos graxos, eles apresentam longas cadeias de carbono e apresentam-se de duas formas. Cadeias carbônicas com simples ligações, formando o que a gente chama de ácido graxo saturado, e cadeias carbônicas com uma ou mais dupla ligação entre os átomos de carbono, caracterizando o que a gente chama de ácido graxo insaturado. Nos ácidos graxos que têm esta insaturação, as cadeias carbônicas elas divergem, se separam, se dobram, dando a conformidade àquele ácido graxo a um efeito do estado líquido. Enquanto que um ácido graxo desse, com as simples ligações, elas ficam com as ligações paralelas, consequentemente a cadeia carbônica também paralela e consequentemente o estado sólido a esse tipo de triglicerídeo. Na realidade, você já tem 2 nomes para decorar mesmo, para depois aprender esse nome. Primeiro, as cadeias carbônicas saturadas formam o que a gente chama de ácido graxo saturado ou lipídio saturado. As cadeias carbônicas contendo, no mínimo, uma insaturação, caracterizam o que a gente chama de ácido graxo insaturado. O que a gente vai levantar na questão hoje é que as gorduras, em geral, de origem animal, são basicamente cadeias carbônicas saturadas, que apresentam cadeias carbônicas com nenhuma insaturação. Na realidade, isso leva ao material a se depositar com facilidade dentro do nosso organismo. Então, por isso que você deve regrar uma dieta pobre em gorduras saturadas. Na realidade, o necessário para o nosso organismo era utilizar um lipídio de forma insaturada. Ele está falando, na realidade, de uma gordura saturada. A prima, na realidade, do colesterol, que era o grande vilão. Na realidade, essa transaturação ocorre devido ao quê? A deposição de átomos de hidrogênio e mais
é o chocolate agora da história, se falar em gordura trans. Inclusive, todo alimento que você compra, geralmente vem um nível ou uma porcentagem dessa gordura. A gente percebe aí que se nós formos diretamente agora para a primeira alternativa da questão, a gente vai dar uma olhadinha junto com o técnico aqui, analisando o enunciado dado, indica a alternativa incorreta a respeito de alguns desses lipídios. Na letra A, você acompanha comigo. A margarina, produzida a partir de óleos vegetais, tem grande percentual lipídico. É isso aí, cara, vestibulando, é uma coisa correta, né? A margarina, ela é, na realidade, uma gordura saturada. Por quê? Na realidade, para se transformar a gordura insaturada em gordura saturada, é necessário passar por um processo chamado hidrogenação. Essa hidrogenação, as indústrias colocam os átomos de hidrogênio na molécula, que tinha uma insaturação, uma dupla ligação ou várias duplas ligações. Essa dupla ligação é desfeita e as moléculas voltam a ficar paralelas, tornando aquele lipídio numa consistência sólida que se agrega facilmente no interior de vasos sanguíneos, determinando problemas tipo processos de obstrução de vasos importantes do nosso corpo, principalmente vasos cerebrais e vasos do coração, determinando o ressecamento de alguns vasos que irrigam o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e levando, quem sabe, até os problemas de aterosclerose ou arteriosclerose, que é um fenômeno em que as veias ou que os vasos, as artérias coronarianas ficam ressecadas, podendo até impedir a vascularização sanguínea, levando o coração do indivíduo a sofrer um infarto. Tá? Na realidade, a margarina é sim um composto rico em lipídios e do tipo saturado. Vamos para a segunda, a letra B aí de bola, vamos lá comigo. Na B, o uso frequente dos alimentos listados pode levar a um infarto do miocárdio. Na realidade, os alimentos listados que ele se refere, os alimentos listados são aqueles principais alimentos de gordura trans, gordura saturada. Nós temos também vegetais de origem, lipídios de origem animal e vegetal. Um exemplo típico, o tocinho de porco, que é um alimento riquíssimo em gordura saturada. E temos daqueles de origem vegetal, como o óleo de soja, de canola, de milho, de girassol, que são bem comercializados. E esses óleos todos estão frequentemente na nossa alimentação, frequentemente na nossa dieta. Então, no caso aí dessa lista, que ele na realidade usa aí as entrelinhas, essa lista seria esses tipos de óleos que são utilizados na nossa dieta. Se nós olharmos para a letra B, essa letra também fala mais a verdade. O uso frequente dos alimentos listados pode levar ao infarto do miocárdio, como foi comentado anteriormente. Vamos dar uma olhadinha agora na letra C. A letra C diz o seguinte: pelo menos 3 dos alimentos citados apresentam um componente que pode ser transformado em gordura saturada no organismo humano. Ora, aí dentro, a gente comentando um pouquinho, voltando um pouquinho no comentário sobre gorduras trans, é necessário ressaltar que essas gorduras trans, elas foram utilizadas e sempre serão utilizadas, agora em menor quantidade, para aumentar a validade de produtos, deixar esses produtos mais crocantes, como as bolachas recheadas, os biscoitos, os tabletes de chocolate, as pipocas de micro-ondas, todas elas têm um grande teor de gordura trans. Essa é importante para quê? Para deixar aquele alimento consistente, crocante e também aumentar o prazo de validade, pois a gordura estando mais no estado sólido agrega menos bactéria e esse alimento mantém realmente um nível muito bom de adequação, você dá para guardar muito tempo. Mas na realidade, aí nós temos 3 ou 4 alimentos já citados por mim agora, que são riquíssimos nessa gordura trans. Então, portanto, essa letra B, onde diz as bolachas recheadas apresentam menor percentual de gordura trans saturada, isso aí na realidade, na letra D, a única alternativa que estaria falsa, né? Você pode dar uma olhadinha na tela, por favor, onde tem a letra D, voltamos lá, onde ele diz assim, vamos ler a C e a D, por favor. Pelo menos, na letra C, pelo menos 3 dos alimentos citados apresentam um componente que pode ser transformado em gordura saturada no organismo humano. Isso é verdadeiro. Como ele quer a resposta incorreta, na letra D nós podemos ver, as bolachas recheadas apresentam menor percentual de gordura transsaturada. Muito pelo contrário, essa letra D é a letra incorreta, ou seja, ela é
uma bolacha recheada, como já foi comentado aqui, a pipoca de micro-ondas, todas elas têm um grande teor de gordura transsaturada ou gorduras trans. E é bom que fique bem claro que é a moda, né? Do ano passado para cá se fala muito dessa gordura trans, é um tipo de gordura saturada que na realidade é um efeito da hidrogenação. Você transforma uma gordura insaturada numa gordura saturada. Aumenta a deposição dela no sangue, dificulta também o seu metabolismo e isso tudo pode levar a vários problemas de saúde.